Hello, students of the second... Oops, no, it's not English. Não é aula de inglês ainda, é aula de arte, hein? Quase me enganando aqui. Bem-vindos a essa nossa aula de arte aqui da primeira série do ensino médio. Com a gente hoje a professora Márcia. Márcia, você fala para a gente o título da aula e o que a gente vai rolar hoje? Claro que sim. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a você, João, por ter aceitado o nosso convite, para estar participando com a gente desta aula. E hoje, gente, nós vamos trabalhar com linguagens e estilos da dança, a dança contemporânea. Tá? E qual é a habilidade, que nós precisamos desenvolver, ou que nós esperamos desenvolver com esta aula de hoje? Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Esta é uma habilidade, esta é uma aula de retomada ainda, das habilidades do ano anterior, tá? Para que todo mundo aí, o pessoal que está chegando do 9º ano agora para o 1º ano do ensino médio, consiga aí fazer essa fase de transição da maneira mais tranquila possível. Certo? Olha só, quais são os objetos de conhecimento que nós iremos trabalhar nesta aula de hoje, para que a gente consiga, então, atingir aquela habilidade ali? Olha só, hoje vamos trabalhar, então, com a dança contemporânea, suas origens e a consolidação dela, vivências em arte e os processos colaborativos em dança. Também iremos falar um pouquinho sobre a dança-teatro. Então, gente, a gente já vai começar agora com a nossa primeira interação pelo chat da aula de hoje. O que vocês entendem por dança contemporânea? Vocês já participaram, efetivamente, de algum processo de criação em dança nas escolas de vocês? Comentem com a gente aqui no chat, em 1 minutinho a gente volta. Ok, Márcia, tivemos aqui algumas interações bem interessantes. Eu tenho uma aqui da Wanda, por exemplo, que ela escreveu a dança atual. Dança atual é a dança contemporânea? Sim, podemos dizer que sim, que legal. Se enquadra aí dentro da dança contemporânea, Uhum. A dança contemporânea, gente, muito além, da questão do período histórico, praticamente todas as artes, criadas aí a partir da década de 50, elas já entram no período contemporâneo da história. Entretanto, também tem algumas características que fazem com que essa dança seja contemporânea. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Legal. O professor Lucas citou aqui, que ele vê com uma maior liberdade de expressão artística na dança. É isso mesmo, professor Lucas, Nós temos, então, a partir da década de 50, se tem uma liberdade maior nessa questão de observação dos movimentos, os gestos na dança, certo? Professora Edmara falou um pouquinho sobre a expressividade na dança, a liberdade de expressão. Muito bem, professora Edmara, também, A dança ela passa a ser expressiva, a partir da década de 50. Ela foge, então, daquele padrão convencional, tradicional,
e ela permite, então, né, que cada dançarino ele coloque ali a sua forma de se expressar através dos gestos, dos movimentos do seu corpo. Tá? E a professora Camila falou que é uma dança que não se prende muito à técnica. Realmente, é uma dança que ela permite improvisos. Entretanto, né, ela apresenta, sim, uma certa técnica, tá? Mas não aquela técnica da maneira como a gente coloca, de uma maneira muito racional e muito lógica. Né? Ela pode fazer essa questão da liberdade, né? Assim, dá uma fluência um pouco maior. Tá bom? Olha só. Então, vamos ver aqui alguns conceitos. Dentro das origens da dança contemporânea, a gente vê que ela surge aqui, né, já em meados do século XX. Tá? Claro que a dança contemporânea mesmo, ela fica marcada a partir da década de 50. Só que mesmo antes, né, já lá nos idos de 1910, 1920, alguns teóricos, alguns especialistas em dança, já começam, então, a esboçar o que seria essa nova dança, essa nova forma de expressão através da dança. Tá? Então, gente, a chamada dança contemporânea ou a dança pós-moderna, né, ela rompe com todas aquelas regras estilizadas da dança tradicional, especialmente a dança clássica, né, que impunha ao corpo do dançarino movimentos não naturais. Né? Ou seja, não é natural a gente andar na ponta dos pés, né, gente? Não é nada natural isso. Né? Não é natural que a gente não possa utilizar os braços, por exemplo, né? E também não é nada natural que a gente não possa explorar, por exemplo, né, essa questão dos quadris, né, essa questão do dobrar o corpo, enfim. Esses gestos que eram considerados feios, né, não harmoniosos para a dança clássica, eles acabam, então, caindo por terra aqui, quando a gente começa a falar de dança contemporânea, certo? Então, gente, as inovações elas vão surgindo porque a dança contemporânea ela surge justamente dessa questão da gente poder ter a liberdade de utilizar até gestos do cotidiano, gestos do dia a dia, como o simples ato, por exemplo, né, de abrir uma garrafa. Né? Esse simples gesto aqui, ele pode muito bem, né, mostrar já uma outra forma de movimento para o meu braço, certo? Dentro, claro, de uma coreografia, dentro de uma lógica pré-estabelecida, né, um tema pré-estabelecido por mim. Só para que vocês entendam, né, que um gesto simples do cotidiano, antigamente, ele jamais poderia ser utilizado na dança, como o simples gesto de andar, por exemplo. Tá? Então, a gente percebe aí, né, que para a consolidação dessa dança contemporânea, também, além dos gestos do cotidiano, os dançarinos, os pesquisadores em dança, os teóricos, eles começam a se inserir dentro das danças populares. Eles começam a procurar as danças folclóricas, as danças típicas de cada região, justamente para fazer aí uma junção entre esses gestos mais livres das danças populares e o gesto mais estilizado da dança clássica. Certo? Vamos falar um pouquinho, né, gente, da dança, né, teatro, né, no caso, ou, né, vamos falar um pouquinho da Dance Theater, né, de Pina Bausch, tá bom? Então, gente, ela foi responsável pela consolidação desse conceito de dança-teatro, tá? Na dança contemporânea. Então, essa coreógrafa, né, a Pina Bausch, ela era uma coreógrafa alemã, tá? E ela é uma grande pioneira. Então, ela cria, né, lá na Alemanha, a Wuppertal Dance Theater, né, que seria, né, o seu estúdio de dança, a sua escola de dança. E nessa escola, então, ela surge também como um laboratório experimental para toda essa nova forma de dança que estava surgindo. E a dança-teatro, por que ela é tão importante? Porque é justamente ela que dá, né, esse início, justamente nessa questão que a gente tinha falado anteriormente, da expressão em dança. Você poder interpretar, através dos gestos do seu corpo, a história que está sendo narrada através do som da melodia da música. Tá? Então, do mesmo jeito que a melodia está contando uma história, geralmente a melodia para a dança, né, geralmente ela é mais instrumental. Né? Você não tem aí o apelo de um cantor, né, com uma letra narrando aquela história. Essa história vai ser narrada, então, através dos gestos do seu corpo. E é aí, então, que a Pina Bausch e o seu grupo de dançarinos começam a fazer várias pesquisas, baseando-se justamente nos gestos do dia a dia, nos gestos contemporâneos e também na chamada memória afetiva. Então, ela pega referências dentro dos estudos teatrais da época, né? Dentro aí dos estudos criados por Konstantin Stanislavski, que pega justamente essa questão da interpretação, da criação de um personagem, né? Todo esse trabalho de pesquisa em que
o artista, né, o ator, dançarino e propositor, ele tem que estar inteirado dessa questão. Então, é feito todo um trabalho. Então, a memória afetiva ela surge justamente para auxiliar na criação desse gesto. Então, vamos supor, no meu personagem, dentro daquela obra, eu vou fazer um personagem de uma pessoa velha dançando. Né? Eu vou representar uma velha. Tá, como é que vão ser os gestos do corpo dessa velha? Eu vou poder, né, ter toda a elasticidade, né, e a praticidade do corpo de uma pessoa mais jovem? Ou eu vou ter que tentar imitar, em algum momento, os gestos corporais, físicos, mais próximos de uma pessoa mais envelhecida? Tá? Então, tudo isso é uma coisa para ser pensada. Ah, tá, o gesto agora, eu preciso expressar raiva no meu gesto. Então, é claro que eu vou ter que colocar uma dinâmica, né, um torque, uma força ali muito maior dentro daquele gesto. Certo? E aí a gente vai criando, vai construindo essa questão dessa interpretação dentro da dança. Legal, Márcia, que você está falando isso, né? Você acabou de mostrar para a gente da Pina. E uma aluna, antes de você começar a falar, ela disse assim para a gente, a aluna Débora, lá da escola Andrônico de Mello, ela disse assim, é uma dança teatral. Sim. Tem legal? A dança teatro, ela é uma dança justamente, ela é teatralizada. Né? Cada dançarino, então, ele tem ali a questão da construção de um personagem como se ele fosse atuar no palco. Só que ao invés da fala, ele vai utilizar o corpo dele para determinar, né, as expressões, as emoções daquele personagem dentro de cada situação ali, de acordo, né, com o decorrer da música, da melodia. Tá? Ótimo. Vamos lá. Então, gente, nós temos também, né, essa escola aqui, ela foi muito importante, né? Que ela justamente ela consolida mesmo essa questão da dança contemporânea. É a chamada Judson Dance Theater, né? Que ela surge na década de 60, lá nos Estados Unidos, tá? Então, a Judson Dance Theater, gente, ela justamente ela amplia esse primeiro estudo da Pina Bausch. Por quê? Porque ele começa a trazer justamente a questão dos gestos que estão nas ruas. Né? Vocês viram que na década de 60 até a década de 70 e 80, né, a dança e a música, né, ela começa a inovar em muitos sentidos. Por quê? É uma sonoridade bem diferente das sonoridades mais clássicas que a gente tinha até a década de 60, porque ela justamente vai acompanhando os movimentos sociais, históricos e políticos. Então, nós temos um período de instabilidade social muito grande. E é claro que a dança, né, a arte, sendo um recorte da realidade, ela vai transformar isso, ela vai trazer, né, os anseios de toda uma geração através aí da sua dança, da sua arte, do seu teatro, né, e das artes visuais também. Tá bom? Então, gente, né, nesse contexto aí, essa dança contemporânea, ela cria novas proposições para o corpo do dançarino, ou seja, o dançarino ele começa a estudar, inclusive, a anatomia do seu corpo, para ver justamente aonde, né, até que ponto ele pode ir. Né? Quais são os limites para cada parte do seu corpo, os limites dos gestos do corpo. Tá? Então, esse pessoal se baseia em toda aquela pesquisa feita pelo Rudolf Laban antes, pega também as pesquisas da Pina Bausch, pega as pesquisas, né, de Isadora Duncan e de todos os grandes teóricos que vieram antes, Mary Saint-Denis, enfim, todos aqueles teóricos anteriores, e o pessoal da Judson, então, eles fazem, né, um entrelace entre todas essas técnicas e ainda com a crescente musicalidade, sonoridade e a dança que começa a surgir nos guetos americanos, né? Ou seja, nas periferias das grandes cidades. Tá? Então, todos esses gestos, né, muitos até um pouco mais, podemos dizer assim, um pouco mais abruptos, né, eles começam, então, a ser utilizados através aí nas pesquisas da Judson Dance Theater, tá? Então, gente, é abolida nesse momento essa hierarquização entre coreógrafo, dançarino, não, né? Dentro da Judson Dance Theater, uma outra coisa também importante é a questão da dança colaborativa, onde cada dançarino ele pode e deve expressar suas opiniões e colocar de uma forma, né, um pouco mais tranquila como que ele se vê dentro daquele espetáculo, tá? Isso é permitido. Né? Até então, né, os dançarinos eles estavam sempre pautados apenas pela ideia do coreógrafo, a ideia inicial do coreógrafo. A partir aqui dos estudos da Judson, não. Todo mundo é um processo colaborativo mesmo, onde até figurinista, né, ensaiadores, também podem, né, dar ali a sua sugestão, a sua dica,
até para que todos se sintam representados dentro desse espetáculo, né? Uma coisa bem diferente, tá? E aí, gente, né, a Judson Dance Theatre, então, ela coloca, né, essa questão de tentar romper o máximo possível com as limitações do corpo. Então, muitas técnicas aí são desenvolvidas nesse grande laboratório que é a Judson Dance, tá? Então, a partir da década de 70, a gente vê surgirem, né, estilos como o Contact Improvisation, tá? Que é um conceito desenvolvido por o Steve Paxton, né? Que ele consiste em tocar o corpo dos outros dançarinos durante o improviso contínuo, promovendo movimentações espaciais em 360 graus. Ou seja, né, antes, né, a gente tinha aquela separação muito clássica, né, dentro da dança clássica, os corpos praticamente não se tocavam. Você utilizava o corpo do seu parceiro, do seu portor, apenas justamente como um ponto de apoio para movimentos aéreos. Aqui não. Aqui a gente já tem a questão do tocar o corpo, do entrelaçar mesmo o corpo, do mostrar, né, essas possibilidades novas de exploração desse material aí, né, físico, né, essa memória física que você adquiriu. Tá? Nós temos ainda o Contact Release, que seria a contração e relaxamento de determinadas partes do corpo. Essa técnica de Contact Release, gente, ela foi muito adotada na década de 70 e 80, especialmente pelos dançarinos do break. Tá. Né? Que eles fazem, né, toda aquela evolução, de repente eles param, vão devagarinho, aí volta de novo, sabe, movimentos bem abruptos, né? Isso aqui, mais ou menos, né? Então, aí você vê que essa questão de contrair e relaxar, né, jogar-se e voltar, por exemplo, é uma coisa, né, que as street dance aí utilizam com muita propriedade, tá? E nós temos também a questão do floor work, tá? Antigamente, gente, lembrem-se, nas danças clássicas, né, até mesmo nas danças populares, não se tinha muito contato com o solo, contato com paredes, né? Essa questão do floor work não existia. Aqui não. Aqui você vê, né, justamente o break, novamente falando do break, né, das street dance, aquelas evoluções que os rapazes fazem no chão, né? São fantásticas, né? Em nível de solo. São coisas incríveis que eles fazem com o corpo, né? De uma elasticidade, de uma agilidade impressionante. E também, né, aparecem, né, justamente alguns passos apoiando-se nas paredes, né? Então, é uma questão bem inovadora para a época, tá? E também a técnica do fall recovery, que seria, né, o movimento de queda e recuperação, que também o pessoal da street dance usa bastante, né? Especialmente, né, um efeito que eles fazem, né, de fall recovery constante, onde ele vai fazendo isso aqui com o corpo dele no chão. Perfeito. No solo, né? Que eu só não vou fazer agora porque eu estou com o microfone e vai atrapalhar. Pois é, gente. Totalmente. E a professora, né, infelizmente, já passei um pouco da idade, né, de conseguir demonstrar esse tipo de coisa ao vivo. Quando eu era mais nova, até que dançava assim, né? Não com essa propriedade, claro, né, que eu venho de outro tipo de escola de dança. Sim. Mas eu sempre apreciei muito as sonoridades, o movimento hip hop, eu acho muito interessante, né? Muito legal. Muito rico. Nessa questão de corpo. O que tem aqui legal também é que a Pro Inês mandou pra gente assim, ó, o corpo, suporte, ferramenta e matéria na dança. E depois a Pro Sônia mandou rompimento do tradicional. Isso mesmo, né? Essa ruptura fantástica, genial, né? Não que o tradicional também não seja belo, também não seja importante. Ele é, né? Se não fosse o tradicional, nós não teríamos chegado, né, a essa evolução toda. Foi todo um processo de séculos de evolução na dança até chegarmos, né, nas chamadas street dance, que são, né, extremamente interessantes, tá? Então, gente, né, os improvisos, enfim, né, tudo mais. Então, aí, ó, vocês podem observar na imagem aí, ó, nós temos aí já um b-boy, né, um rapaz fazendo justamente uma evolução no solo. Olha só. Que legal. Um rapaz dançando break, né, fazendo a evolução de solo, tá? Então, gente, como características para essa dança contemporânea, né, nós vemos que não há definição de padrões ou regras para esses movimentos, né? Os movimentos vão acontecendo de acordo com o que a música, a melodia vai exigindo. Não existem restrições quanto à ambientação sonora, à indumentária, no caso os figurinos, né, o gestual, enfim, é uma coisa bem mais livre. A compreensão do conceito ou ideia central por trás da narrativa descrita pelo movimento é muito mais importante do que o conjunto da coreografia. Tá? Por isso que a gente vê os improvisos, né? Às vezes vários dançarinos, cada um realizando um tipo de gesto ou de movimento diferente. Por quê? O importante ali é a expressão do movimento de cada dançarino, e não apenas a questão, né, no caso do tema que está por trás da melodia.
ou que está por trás do espetáculo, tá? A performance individual é muito valorizada, né? O improviso sempre é privilegiado. Nós temos aí, né? Sempre a questão do improviso, ela é sempre privilegiada ao invés, né, daqueles gestos coreografados, clássicos, antigos, certo? E o hibridismo está sempre presente, né? Ou seja, você tem, às vezes, 2 ou 3 estilos de dança diferentes convergindo entre si, tá certo? E também com outras áreas de arte digital, né, performances, enfim, tá? Então, gente, agora mais uma interaçãozinha. Agora eu vou dar para vocês um minutinho, rapidinho. O que vocês acham que significa vivência em dança? Comentem alguma experiência pela qual vocês tenham passado aí no ambiente da escola de vocês. Rapidinho, a gente já volta já já. Legal, Márcia, o Pro Luiz e a Pro Rose mencionaram aqui o Ivaldo Bertazzo. Isso mesmo, né, gente? Ivaldo Bertazzo, ele é um grande coreógrafo, ele traz justamente essa junção entre vários estilos de dança diferentes, né? As street dance ele traz também, né? Com uma propriedade muito grande. Inclusive, ele fez um espetáculo, né, alguns anos atrás, né? Patrocinado aqui, né, pelo governo do estado de São Paulo. Ele fez um espetáculo com moradores, né? Dançarinos amadores da comunidade Heliópolis, aqui em São Paulo, tá? E é um espetáculo muito interessante, chama-se Samuad, Rua do Encontro. Quem puder, dá uma procuradinha nesse espetáculo, que ele é fantástico, né? Traz de dança indiana até street dance, até o hip hop, até o rap, né? Traz um pouco de dança contemporânea, um pouco de teatro, de balé clássico, tudo, né? Tudo misturado. Maravilhoso, né? Débora Coker também, ela é especialista, né, nessa questão da dança mais expressiva, nessa questão dessa pesquisa, esse laboratório constante em dança. E o professor Marco Antônio, né, ele falou que trabalha a expressão corporal com seus alunos em suas aulas. Muito bem, professor. Obrigada a todos pela participação. Então, gente, o que seria vivência em arte, né? Vivência em arte, seja ela em dança ou em qualquer outra área. A vivência, gente, é justamente quando você reúne um grupo de pessoas, né, com um objetivo afim, que é pesquisar sobre aquele determinado assunto. Então, as vivências podem aparecer na forma de workshops, podem aparecer na forma de seminários, de semanas, né, onde as pessoas se reúnem para trocar experiências, trocar saberes ali dentro dos estilos, certo? E processo colaborativo, como a gente falou antes, né, é quando, dentro de um grupo artístico, teatral ou um grupo de dança, né, todos podem participar, todos podem se sentir representados de alguma forma dentro desse trabalho, dando a sua contribuição, tá? Então, são sugestões que vão surgindo e essas sugestões, então, todas são aproveitadas, né? E é feito o entrelace, o casamento entre todas essas ideias para que a gente consiga fazer um espetáculo bonito, harmonioso e que todos ali colaborem, participem e se sintam representados, tá? E olha só, gente, então, agora, né, o desafio da aula de hoje para vocês em casa é o seguinte, né? Vamos pensar em um tema relevante aí para a sua comunidade escolar, tá? Para a comunidade da sua escola. E ou entorno aí, né? Então, ligado às dimensões da vida social, política, etc. E, em seguida, você vai esboçar um projeto de intervenção artística em dança que tem a ver com esse tema que você escolheu,
dentro da sua comunidade, do seu bairro, tá? Então, você vai ter como foco alguns questionamentos, tá? E o principal deles é como que eu posso, através da dança, fazer com que as pessoas reflitam sobre esse problema social que aflige aqui a comunidade, o bairro onde eu estou inserido, certo? Esse é um dos principais temas aí para você pensar, tá? Então, gente, olha só. Na aula de hoje, a gente viu um pouquinho sobre as origens da dança contemporânea, a dança-teatro, a consolidação da dança contemporânea a partir da década de 60, características da dança contemporânea e as vivências e processos colaborativos em dança. Tá? Então, gente, a gente agradece aqui a presença de cada um de vocês, professores e alunos. Obrigada, João, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Agora vai aparecer aí o QR Code e também o link, tá, gente? Para que vocês possam contar para a gente um pouquinho sobre a aula que vocês acabaram de assistir. Muito obrigada a todos. A gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Bye, bye.